O laço de repetição for, ou aqui em Python, eu poderia chamar como estrutura de interável for, que seria o termo mais correto, pelo menos na situação aqui em Python, é uma estrutura que ele é usado para trabalhar com interáveis. O que é isso? É toda a estrutura que os seus elementos possam ser percorridos ou iterados. Isso de diversas formas, como eu vou explicar aqui embaixo. Então, a sintaxe básica dele é o termo for, mais a variável temporária da qual os interáveis serão armazenados a cada vez que for passado por eles, e o interável que vai ficar nessa posição. Então, o que acontece? Vai ter o for, vai ter a variável temporária, que vai significar algo que está dentro do interável. Esse interável, essa variável aqui, ela não é uma append. Então, ela não vai estar armazenando todos os dados, somente um por vez que sai daqui. Ou seja, nós temos um exemplo básico aqui de interável. Então, você tem o laço for, em, com i, que seria a variável temporária dentro do interável, que aqui tem uma lista simples de números. Então, se eu copiar isso aqui, executar com print, com i, você vai ver esses números de um por um até acabar, né? Os números. Como nós estamos vendo aqui. 1, 2, 3 e assim por diante. Deixa eu limpar aqui, porque quando eu subir o terminal ele acabou bagunçando. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele inteirou sobre essa lista simples aqui, armazenando os dados temporariamente aqui, cada vez que passava foi substituindo. Em cada elemento que passava foi substituindo. Ele pode interar também sobre uma lista com strings, e essa lista armazenadas na variável com o nome de frutas. Então, vamos imprimir aqui para a gente ter um exemplo. Então, você tem frutas, que é uma lista com essas strings, e essas strings vão ser armazenadas aqui em fruta e depois vão ser apresentadas aqui na tela. Então, vamos executar aqui maçã, banana e laranja, como nós estamos vendo aqui, maçã, banana e laranja. O interável também ele pode percorrer uma chave com o dicionário. E esse dicionário, antes de a gente ver o dicionário, vamos voltar aqui, né, que eu acabei passando direto. Você também pode percorrer um interável em uma string completa, que pode ser uma por uma letra por letra, né? Então, o seu fim aqui, ó, vamos tirar essa parte de cima, vamos colocar aqui letra, imprimir. Então, tá aqui, ó, Python. Ele passa uma letra por letra, porque você colocou aqui, ele inteirou sobre esse dado e percorreu um por um. Esse range aqui, que pode ser de uma forma simples ou de uma forma mais complexa, né? Com mais detalhes, melhor dizendo. Eu não vou explicar muito sobre o range, porque eu já coloquei um vídeo aqui, você pode ir lá dar uma olhada. Mas ele é o que mais se assemelha com outras questões que nós estudamos também. Se você estudou outra linguagem de programação, você tem aquela opção que é a forma que a gente aprendeu a fazer um laço for, que é mais ou menos dessa forma assim, né? Vamos supor que eu tivesse aqui em C++, seria assim, e aqui a gente abria chaves e aqui executava um código, poderia ser um código qualquer. Aqui, como ficaria? Ficaria mais ou menos assim: i igual a 0,
Aí depois teria o i, supondo, né? I mais mais ou coisa parecida aí, menor que 10, menor ou igual a 10. E aí você teria o i mais mais, né? I++. Mais ou menos dessa forma aqui. E aí ele iria contar daqui até aqui, quando chegasse igual a 10, ele iria travar o laço, né? O end, ele faz mais ou menos essa função. Então, os dados do range serão armazenados na variável i, ele irá passar até completar o range. E também ele pode limitar, né, de uma posição a outra, como a gente vê aqui no mais complexo. Vamos pegar esse aqui, que é mais interessante. E aí eu armazeno até aqui. Vamos tirar esse 2, que eu quero ver todos os dados. E apagar esse aqui embaixo. E executar. E aí você vê da posição 0 até a posição 9, né? 10 posições, só que começando do 0. Eu vou colocar em 15 posições, começando do 0. Eu vou até a 14. Do 0 até 14. 15 posições, começando do 0, pulando de 2 em 2. E aqui nós temos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, ele faz uma ideia semelhante àquela que eu passei para vocês. E o enumerate? O enumerate eu também já expliquei, né, em outros vídeos, como ele funciona. Então, nós temos uma lista da qual ele irá interar sobre e armazenar os valores temporários aqui. E o índice vindo do enumerate, que é onde ele vai contar, vai ficar nessa variável aqui. Então vamos imprimir o enumerate primeiro. Vai ficar assim, ó. Então tem o 0, 1, 2, também substitutivo, né? Assim como o valor daqui. Então ele percorreu posição 0, 1, 2. Eu posso vir aqui no enumerate e dar um start iniciando em 1. E ele conta 1, 2, 3, e eu sei que aqui tem 3 elementos dentro dessa lista. E aqui eu vou colocar o valor. Eu vou botar uma vírgula e colocar o valor. E vou imprimir. Vamos fazer assim. Então eu sei que na posição 1 ou 0, né, vai estar a letra A e assim por diante. Então você tem o interador e o enumerate que vai enumerar sobre os elementos que estão sendo iterados. O próximo é o dicionário. Esse aqui é o que eu acho mais interessante, principalmente para você que trabalha com um NoSQL, com um bancos orientado a documentos, e você também terá ali um trabalho também com JSON, por exemplo. Vamos colocar um print aqui. E aí nós vamos ver o seguinte. Se eu colocar aqui a chave, isso aqui é um dicionário em Python, onde você tem chave e valor. Isso aqui é bem semelhante a um JSON. Então, se eu quiser pegar os elementos daqui, eu tenho duas formas de fazer. Primeira forma, eu tenho várias formas de fazer, mas a mais interessante é o que? Você tem isso aqui de baixo, o for, a chave e o valor que vem de item. Vamos explicar aqui embaixo. Vamos imprimir a chave. E a chave você vê que é nome e idade, igual está aqui, nome e idade. E vamos imprimir agora o dicionário, o que há dentro desse nome e idade. Vamos colocar a chave e vamos fazer o mesmo esquema do outro. Eu coloco os dois pontos
E aqui eu faço o seguinte, eu coloco o dicionário, abro e fecho colchetes, coloco aspas simples, não preciso colocar aspas simples aqui, viu? E faço isso aqui. Então você tem nome, tá aqui na chave, imprimindo o dicionário na posição nome, que é João, e assim por diante. Se isso aqui é semelhante a um dicionário em Python, significa que eu posso colocar mais dados e trabalhar com profundidade. Sim, como a gente faz ali no JSON. Então eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, vamos quebrar aqui essa linha, e aqui vou colocar uma vírgula, e vou colocar um dado aqui semelhante a um dado como se fosse notas aqui. E aí depois disso eu posso vir aqui fazer isso. Isso aqui representa uma lista, né? Quando você vai estudar sobre JSON, você tem um objeto, que é esse aqui, e as listas que pode ser ou de mais dados ou de outro objeto também. Vamos colocar aqui de uma forma simples. 2, 3, 5, e aqui foi 2 de novo. Pronto, então essas aqui foram as notas de João. E eu quero fazer uma interação sobre esse ponto aqui, ó. O que é que eu faço? Pego notas, abro e fecho colchetes, aspas simples e coloco notas aqui. E aí eu imprimo isso aqui na tela. E você vai perceber que você tem, ó, 1, 2, 3, 4, da mesma forma que está aqui. Eu posso colocar o enumerate? Posso também, da mesma forma, para saber quantas notas ele teve e assim por diante. Em alguns casos, você vai fazer até isso aqui, ó, dependendo do caso lá. E aí você coloca o dado específico, né? Se você quiser puxar o dado para colocar em algum local, você faz dessa forma. Esse aqui foi com um dicionário, iterando sobre os dados de um dicionário. Uma das próximas, outra forma de fazer é com item. Vou pegar esse aqui de novo. Vamos colocar aqui. E o item. O item aqui abaixo. E aí, você percebeu que tem chave e valor. Vamos colocar um print. Vou colocar o valor aqui, ó. Vamos printar. Nome e idade. Puxou normalmente como se a gente não tivesse tido isso aqui. E aqui, eu vou colocar ao invés de a gente colocar com aquela posição, né, que eu coloquei aqui, o nome chave dicionário, abri o colchetes e coloquei o nome de chaves. Aqui você vai usar com valor. Que ele já tem essa função já permite isso em itens. E aqui você tem nome João, idade 30. Outra forma é o que? É você criar listas armazenando e imprimindo elas, sem precisar fazer uma passagem direta. Aqui a gente fala de compreensão de listas ou lista comparison. E aqui eu coloquei só um cálculozinho básico para a gente perceber. Vai criar aqui 9 números e fazendo esse cálculo e passando pelo laço for. E aqui está o x, do qual será multiplicado a variável que for passada para cá, irá ser armazenado em uma lista e depois vamos printar essa lista toda. E se eu quiser, eu ainda posso pegar outro for, fazer todo o processo aqui abaixo e a gente vai conseguir ver os dados também na lista. Vamos imprimir, e aqui você percebeu. Esse aqui, essa variável, armazenou essa lista e o conteúdo dessa lista é o que foi gerado pelo for aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte, ainda pode pegar esse for e fazer da forma simples. For item dentro de quadrados. Print
item. Ele vai printar aqui abaixo dessa forma, como eu coloquei, e depois vai fazer interação sobre os dados. Olha lá, iterou sobre o dado, printou de uma forma completa e depois foi iterando de um por um. Ele também pode ser usado aqui, deixa eu deletar, deixa eu apagar isso aqui. Ele também pode ser usado com if break ou if continue dentro do laço. Então, se eu tenho aqui um laço com números, eu venho aqui e digo o seguinte: se i, a variável, né, que foi armazenada os dados, variável temporária, for divisível por 2, que significa que é par, que o resto é 2, significando que é par, por exemplo, isso aqui, ó, igual a 0, 2, dividido por 2 o resto for 0, né, que significa que é par, na verdade. Então, eu vou dar um continue, senão eu vou printar aqui. E eu vou printar aqui, na verdade. Olha só o que vai acontecer. Tá vendo? Ele pegou somente os números ímpares, que o resto não é 0. Entendeu? E ele printou. É como se fosse um condicional. Agora, se eu fizer ao contrário, for diferente, ele vai pegar só os pares. Ele passou aqui só os pares. Entendeu? Se essa condição aqui, continue e faça. Ele executa. Eu vou colocar aqui dentro, ó. Print. E vou colocar o i. E eu vou comentar isso aqui. Não, vamos colocar aqui, ó. Tá bem claro. Passou. Viu? Tá diferente. Vamos colocar... Tá certo, ó. Se ele for diferente de 0, aqui, se o final for diferente de 0, print. Que significa que é ímpar. Então tá aqui o número 1. Se não, passe direto. E ele passou. Aí depois ele perguntou de novo. Interesse sobre a lista. Se a lista é claro que lembrando que isso aqui é temporário, né? Então não está passando pela lista todas. Se for diferente de 0, tal, passa. Se for diferente de 0, print. Se não, você passa. No caso aqui é diferente de 0, ele printou o 3. Se não, ele passou. Então, o que fica aqui dentro vai ser o resultado disso aqui. Eu espero que eu tenha explicado direito, né, para vocês. Você tenha entendido sobre isso aqui. E o básico que a gente entende, e também tem o break, que o break que funciona da mesma forma. Da mesma forma que isso aqui. Vamos copiar, fazer isso aqui. E vou printar. Resultado vai ser só 1, porque se for diferente, o resultado, ele parou o for. E parou a interação também. Que foi o primeiro, né? Se deu o resultado, vai parar, vai travar. Vou colocar até aqui para a gente ver melhor também. Passou o primeiro, o segundo travou, porque o segundo foi verdadeiro. A restante da divisão foi igual a 0. E o básico que você já entende de linguagem de programação, que é o laços aninhados, que é um for dentro de outro for. Então seria mais ou menos dessa forma. For em, botar o range aqui, range 10,
E a gente coloca aqui um for range também com posição 10 e aqui por diante. E a gente imprime aqui o I e imprime o J. Vamos executar e fica dessa forma. Olha lá. Até o número 10. Pode colocar cálculos aqui, pode tranquilamente fazer qualquer outra coisa. Essa foi o básico, ou então pelo menos o mais comum, de utilizar a estrutura de interação de dados for, seria o mais correto, que é o laço for, laço de repetição for. Interar sobre os dados e fazer todo a leitura desses dados que você tem. E também realmente repetir tal até completar, como a gente vê aqui o range. Pode ser usado dessa forma.